Seja bem-vindo! Nosso culto online já vai começar. Aproveite enquanto isso, já se inscreva em nosso canal, seja um missionário e compartilhe com seus amados o nosso link. E não esqueça, deixe seu like. Graças a Deus. Boa noite, igreja amada, remida, salva, justificada pelo sangue de Jesus. Deus abençoe sua vida. Sabe que nós estamos batendo um recorde de presencial hoje. Desde quando começou essa pandemia, o povo de Deus está voltando. E é uma multidão especial. Uma multidão que o noivo tem um amor sobrenatural. Ele está aguardando. Nós estamos aguardando ansiosamente esse encontro e Ele também. Pai Celestial, fala conosco nessa noite. O Senhor é tão poderoso, tão majestoso, tão soberano. Controla todos os astros, controla todos os eventos desse mundo. Estamos passando como humanidade por momentos terríveis, mas a nossa esperança nunca será abalada, porque nós temos uma fé, cremos num Deus que preparou para nós o melhor. Fala, Senhor, através da minha vida, Jesus. Me capacita, Jesus. Capacitação do céu. Queremos ouvir a Tua voz mais uma vez nesse domingo aqui na Tua casa, Jesus. Que nós possamos ser uma extensão do Teu reino onde quer que formos, quando falarmos, quando agirmos. Que as pessoas possam ver Jesus na nossa vida, Pai, nesses últimos dias. Possamos difundir esse Evangelho a todas as pessoas antes que venha o fim, antes que a dispensação da graça termine. Mas enquanto estamos vivendo essa dispensação maravilhosa, queremos desfrutar de tudo que o Senhor tem para nós, dos dons do Espírito, da Tua presença, da comunhão maravilhosa com os nossos irmãos, mas também sendo ministrados diretamente no nosso íntimo, pelo Teu maravilhoso Espírito Santo. Oh Espírito Santo, oh querido Espírito Santo, aquele que anda ao nosso lado, aquele que é o paracleto de Deus, que é o companheiro que, como uma pomba, é tipificado porque nos traz a paz. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui, Deus Espírito Santo, nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Poder assentar, que Deus abençoe a vida de vocês. Que bênção, irmãos. A gente fica vendo o que Jesus tem feito na igreja de Limeira e nós ficamos impactados, porque isso não é comum. E agradeço a Deus pela sua vida, por você se deslocar da sua casa, vir até aqui. Mas você vem porque você sabe que você vai receber e você vai ser abençoado. Nós comentamos nessa manhã. Quem assistiu hoje de manhã a pregação? Você quer o replay da mensagem? Eu não sou uma máquina de mensagem, mas eu sei que o Espírito Santo renova todas as coisas. E o que nós falamos hoje cedo foi de um comparativo que Jesus fez, uma referência que Jesus fez sobre os últimos dias como nós estamos vivendo, que esses dias seriam como os dias de Noé. E o contexto de Mateus 24 é que os discípulos saíram com Jesus e eles queriam mostrar o templo, a arquitetura do templo, a beleza do templo. E Jesus
jogou aquele balde de água fria e falou: olha, isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Mas Jesus continuou falando em Mateus 24, e a parte que nós queremos destacar aqui é a partir do versículo 36, que diz assim: quanto ao dia e a hora ninguém sabe. Ninguém sabe, irmãos. Nós só temos que esperar a volta de Jesus. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Aí Jesus entra no assunto e diz assim: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Assim será também quando Jesus vai voltar. E nós temos um comparativo. Podemos analisar como que eram nos dias de Noé. Será que estamos vivendo próximos aos dias de Noé? Será que estamos vivendo como nos dias de Noé? Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se. Qual o problema, pastor, de comer, beber? É tão bom. Beber, comer, casar. Não, é que as pessoas só estavam preocupadas com o ventre delas. Noé estava anunciando e dizendo que o mundo ia terminar com o dilúvio, que era para se prepararem. E Noé construindo a arca, ele era motivo de chacota, as pessoas iam lá e jogavam coisas em Noé, na sua família, e Noé construindo a arca. E assim também nós somos atacados muitas vezes quando a gente se posiciona como cristão, como servo de Deus. Mas isso faz parte, porque o mundo não entende, o mundo não recebe bem essa notícia de redenção. Comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, até que chegou o dia. Ninguém viu. Aí você pensa assim: pastor, tudo bem, eu já li na Bíblia, eu lia na escola dominical, e eu vi sobre a questão do dilúvio, mas é uma historinha, né? Aí fez a arca, aí os animais, o elefante, a elefoa, o leão, a leoa, o tamanduá e não sei o que é o feminino de tamanduá. Imagine, é uma coisa que você fala, é lúdico, isso aí né? Isso aconteceu, porque Jesus está afirmando que aconteceu o dilúvio, como nos dias de Noé. Então houve, e hoje cedo eu mostrei um vídeo falando sobre a questão geológica, que comprova que realmente nesse período houve um dilúvio. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Em Lucas ele também narra a mesma história, só que ele fala um pouquinho mais. Ele diz assim: assim como nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Lucas capítulo 17, a partir do 26. No 27, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, sendo dado em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Irmãos, na volta de Jesus vai haver depois do arrebatamento da igreja, vão ser dias difíceis aqui na terra. Você vê que o mundo está sendo preparado para o anticristo. O que é o pano de fundo? O que o povo está clamando? Nós precisamos de um líder, precisamos de uma liderança. Você vê que a liderança mundial hoje são todos banana. Macron, primeiro-ministro da Alemanha, esse do Canadá, Estados Unidos nem se fala. Aí levanta um psicopata aí lá desse país que está invadindo outro país, e você fica analisando, que liderança sem noção, que nós estamos vivendo. Então o povo está clamando: precisamos de um líder, precisamos de alguém, de um líder mundial, que sane esses problemas, de traga paz, que seja uma pessoa que venha resolver todos os problemas. E o mundo está clamando por isso. Então o pano de fundo para o anticristo já está pronto, irmãos. Hoje eu acabei de ver a notícia que o presidente dos Estados Unidos disse para todos os cidadãos americanos que estão na Rússia para sair com urgência. Por que será? Várias coisas. Hostilidade do próprio povo russo. Você vê que é um mundo sem noção, que eles estão discriminando os russos. Então, por causa da guerra, não tem mais Fórmula 1 na Rússia. Os jogadores de certos times estão... o que tem a ver a população, né? Para você ver um mundo hipócrita, um mundo cheio de mentiras, um mundo com valores totalmente distorcidos. E nós vivemos esse período com as pessoas com uma mentalidade totalmente voltada para o mal. O pensamento é só de destruição, o pensamento é de aborto, o pensamento é de
destruição, seja criança, seja idoso, seja quem for. É um espírito do anticristo que já está começando a se aflorar cada vez mais. Mas Lucas continua falando: então veio o dilúvio e destruiu a todos, e aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. E o que a gente aprende com isso? Que assim como Noé, Deus cuidou de Noé e da sua família, e aconteceu o dilúvio, mas eles foram salvos. Assim também Ló. Quando Ló foi retirado de Sodoma, aconteceu aquela chuva de meteoros, e assim vai ser com a igreja. A partir do momento que a igreja for retirada, esse mundo aqui já vai entrar num sistema diabólico. E nós sempre estamos alertando a igreja para que você esteja preparado. É importante frisar. Tem pastores que dizem: não tem nada a ver. Não, eu creio no arrebatamento. Eu creio que a igreja do Senhor Jesus vai se encontrar com Ele lá nos ares. Só que nós precisamos estar preparados. Não vai quem tem carteirinha de membro da igreja evangélica. Não, está aqui, ó, minha carteirinha, carimbado. Todas as ceias eu estava lá. Não, não é assim que Deus vê. Deus conhece o coração. Deus quer saber se realmente nós estamos esperando a sua volta, se a gente está vivendo com a expectativa da volta dele. É assim que Deus analisa o nosso coração. O povo estava assim como Ló. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem foi revelado. Então você vê que até eu estudei uma cronologia de quando Noé construiu a arca. Você sabia que Adão viveu 930 anos. Você vê que depois do dilúvio, ao homem só foi permitido viver 120 anos. Mas antes do dilúvio, o homem vivia bastante. Noé viveu 930 anos. Adão morreu antes de Noé. Então Noé não conheceu Adão. Enoque, que foi arrebatado, era bisavô de Noé. E Matusalém era seu avô. Matusalém foi o homem que mais viveu na face da terra, 969 anos. Só que Noé não ouviu a mensagem através de Adão. Noé ouviu a mensagem através do seu bisavô e através do seu avô. Será que eu e você temos levado a mensagem de redenção para a nossa família, para os nossos filhos? E Noé creu. O pai de Noé era Lameque. E o pai de Noé viveu 5 anos antes do dilúvio. Mas Matusalém, o homem para viver, né? Sabe por quê? Porque Matusalém representa a longanimidade de Deus. Matusalém ficou 1 ano antes do dilúvio. Depois ele morreu. 120 anos para construir a arca. Que fidelidade! Então diz lá em Gênesis, no capítulo 6, a partir do versículo 5, o Senhor viu que a perversidade do homem, viu que a malignidade tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos seus pensamentos, tudo que o homem pensava na época de Noé, como hoje, inclinação para quê? Hoje a gente vê inclinação para poder, dominação, conquistar. Você vê um milionário, Elon Musk, é um dos maiores, ele quer mais, ele não tem como desfrutar de tudo isso, nem as gerações vindouras dele tem condição, mas ele quer cada vez mais. É o mal dominando o coração do homem, e a inclinação dos pensamentos o tempo todo. De Deus não quer nem saber. Que eu vi para que Deus? Eu quero conquistar, nem em detrimento das pessoas, de criança. Eu falei hoje cedo, isso é fato. Umas crianças que foram na Rússia lá protestar com cartazes, com flores, prendeu todo mundo. Criança, pessoa de idade. Soube de relatos de metralharem civis. Então esse é o coração do homem hoje em dia. E está muito igual ao coração dos homens na época de Noé. Então,
isso chegou de uma forma tão afrontosa a Deus, a forma como o ser humano vivia naquela época, que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Deus ficou triste. Por quê? Porque Deus, Ele não cria robôs, Ele cria eu e você com o livre-arbítrio. Nós temos o poder de decisão. Será que eu vou aceitar Jesus como Senhor da minha vida? Um dia você se rendeu, mas o mundo não quer. Eu contei hoje à tarde que eu conheci uma pessoa e chegou uma notícia para mim de uma pessoa que a pessoa vinha na igreja, ficava um pouco aqui, daqui a pouco descansava para o mundo de novo. E um dia nós fomos comer lá no estabelecimento dele, lá, muito bacana. Ele mexia, comemos camarão lá, mas a pessoa não se inclinou para Jesus. Seu coração não se voltou para Deus. Tem pessoas duras, por isso que, irmãos, a gente vê na Bíblia pessoas morrem, pessoas que não querem aceitar a Jesus. E essa pessoa vinha na igreja, mas sucumbiu e acabou praticamente tirando sua vida. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas eu estou falando de um Jesus que traz vida e vida em abundância. Seja qual for a situação que você está vivendo, for a angústia mais profunda que você está vivendo, eu estou falando de um Jesus que restaura. Eu estou falando de um amor que tem um poder maravilhoso, que destrói qualquer tipo de doença, qualquer tipo de rejeição que você sofreu na sua vida. Esse é o Jesus que nós servimos. Então Deus se arrependeu de ter feito o homem, porém Deus viu Noé, porém o Senhor mostrou benevolência a Noé. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Mas, pastor, o senhor está só para falar hoje sobre essa questão do que a gente está vivendo, um momento difícil? Irmãos, cada um tem um jeito de pregar, né? Esse é o meu jeito. Às vezes eu assisto eu pregando, meu Deus do céu, será que o povo ainda tem paciência? Porque eu choro. É o meu jeito de ser. Eu não pulo, eu não grito, não, né? Mas o que eu prezo é para que eu e você, quando a gente lê a palavra de Deus, ela mesmo se revela para nós. E a gente sente a presença de Deus. Então, eu queria falar para você que o mundo não é só isso que a gente está vivendo. Pastor, a gente só pensa em guerra, o que vai ser do Brasil? Os homens com o dedo próximo ao botão de disparar uma bomba atômica, mísseis, irmãos, tipo de armas que eles usam. Já ouviu falar do míssil que é um míssil que é a vácuo? É a pior morte que existe. A pessoa sugada viva em pedaços. São armas que não podem ser usadas, mas estão usando discriminadamente. Outro tipo de arma que ela não vai só no local, ela vai desprendendo várias bombas e vai matando todo mundo que está seja civil, quem for. E o que está motivando o homem a fazer isso? Não tem sentido, poder. Esse é o momento do mundo que nós vivemos, mas nós temos que pensar que isso tudo aqui vai passar. No que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar no que há de vir para mim, porque a gente não medita nisso. A gente tem a tendência de viver o que está acontecendo à nossa volta. Mas Paulo alerta aos Colossenses no capítulo 3, de 1 ao 4, dizendo: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, irmãos, a gente tem que entender que a partir do momento que Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Procurem as coisas que são do alto. Vamos buscar o quê? Como que eu vou trazer paz para o meu coração? Como que eu vou trazer esperança? Tentando achar na notícia quem vai ser o salvador da pátria. O que eu faço? Como vai ser a economia? Será que eu vou ter provisão? Será que eu vou conseguir sustentar minha família? Procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Já parou para pensar? Nós estamos falando de um céu. E eu vejo muitos pastores falando, irmãos, falam contra o arrebatamento, falam contra o céu, que o céu não existe, que o céu é uma alegoria, o céu existe. Existem mais de 600 citações na palavra de Deus sobre o céu, que é algo que a gente tem que ter expectativa. Pastor, eu queria ter um terreninho, começar a construir. Sabe? Tudo bem, nada contra, mas a primeira coisa que nós temos que ter, a prioridade, buscai
Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto. Todo momento nós temos que convergir nosso pensamento. O que eu estou pensando? Um monte de bebeira, um monte de besteira. São Paulo ganhando o Corinthians, graças a Deus. Não, essa é tudo besteira, né, irmão? Os corintianos ficam bravos comigo. Eu amo o Corinthians. Então, nós temos que pensar nas coisas que são de cima, não nessas coisas terrenas. Por vocês morreram, porque nós morremos. E como assim morreu? Eu estou vivo. Nós morremos para o mundo, nós morremos para esse tipo de pensamento humano falível, que vai se passar tudo. Nós vivemos outro patamar. Nós morremos para esse mundo. E agora a sua vida, onde está a sua vida? A nossa vida está escondida. Onde está escondida? Está escondida com Cristo, em Deus. Uau! Sua vida está bem guardada, bem escondida. E não é com qualquer um, não. Está escondido em Cristo, em Deus. Quando o Cristo, que é a sua vida, for manifestado, quando o Cristo se manifestar nas nuvens, então vocês também serão manifestados com Ele, como em glória. Já parou para pensar no seu corpo em glória? Hoje, né, irmão? Você corre 10 minutos, vai ver como é que está seu corpo em glória. É um cheiro que ninguém aguenta. Mas nós vamos ter um corpo glorificado. Nunca mais vai ter CC, chulé. Nós vamos ter um corpo glorificado. A partir do momento que Jesus se manifestar, é o que a palavra de Deus está falando. For manifestado, então vocês também, eu e você, seremos manifestados com Ele em glória. Pensar nas coisas que são do alto, pensar no que vai vir no futuro. O que eu vou viver? O que será que Deus tem para mim? Muitas pessoas, irmão, a gente conhece pessoas que naturalmente chegam e começam a puxar uma conversa. Mas era bom em 1900 e... que era bom? Ah, tempo bom. Roubava manga no vizinho, era uma beleza. Vive do passado, momentos que viveu. Agora é uma tristeza só, mas fica ruminando essa coisa do passado. A palavra de Deus nos ensina que a gente tem que olhar para cima, olhar para as coisas que vão vir. Você tem expectativa para as bênçãos que vão vir para você? O que será que vai vir? O que será que me aguarda? O que será que Deus preparou para mim? E a pessoa vive numa letargia total, anestesiada, porque só consegue ver as coisas daqui. Mas aí quando a gente começa a entender, puxa, o que será que me aguarda? Meu corpo glorificado. Tem a dimensão, pastor, esse tipo de palavra para mim é muito novo, eu não consigo entender. Então, nós temos que meditar e pensar no céu, porque quando a gente pensa no céu, isso nos traz expectativa. Tudo que você pensa gera expectativa. Você não compra um carro enquanto você não vê o carro na rua passando. Uau, que carro é esse? Vou pesquisar. Ah, esse é o modelo tal. Aí gera aquela expectativa. Assim também, quando nós meditamos no céu, isso vai gerando uma expectativa. Uau, o céu, a glória. Lá não vai ter tristeza. Lá vai ser um novo céu, uma nova terra. Lá não tem mais sol, porque o que vai brilhar, a glória de Jesus. Começar a meditar nessas coisas. Outra coisa que traz é motivação. Será que eu devo continuar servindo a Deus? Opa, peraí, existe um céu. Eu não estou servindo a Deus para que eu tenha aprovação das pessoas, da minha congregação, da igreja, não. Eu estou servindo a Deus porque eu estou na aspiração de algo muito maior, que é o céu. Motivação, mas também consolação. Eu sou consolado. Pastor, que tempo difícil, que mundo terrível. Não, eu descanso em Deus, porque eu sei que Ele preparou para mim. Muitas desilusões nesse mundo, muitas coisas que são difíceis de aceitar, por exemplo, separação. Você vê pais enterrando filhos, isso é uma tristeza terrível. Mas nós temos que pensar num céu. Lá não tem mais morte, não tem mais doença, não tem mais tristeza. Romanos 8, no capítulo 18 ao 25, diz assim: considerando que os nossos sofrimentos aqui, eu sei, cada um tem uma história de sofrimento aqui. Se eu pegar e ter uma conversa com cada um de vocês, cada um tem uma história triste. Mas Paulo está dizendo que ele considera que tudo
que a gente sofreu aqui, nossos sofrimentos atuais, o que você está passando, não dá para comparar. Pastor, mas é uma tristeza. Então, mas tudo isso, meu filho, sem colocar num pacote, não dá para comparar com a glória que nos será revelada. Nunca mais você vai lembrar daqui de tanta glória, de tanta manifestação de Deus. A natureza criada aguarda. Todo esse planeta aqui está em decadência, mas ele aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, essa terra, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme. Sabe por que geme? Você sabia por que você tem uma angústia? Eu disse hoje cedo, sabe por que a gente não aceita a morte? Ninguém entende a morte, não. Ninguém vai num velório e fala, não, morreu. Não, a gente não aceita, porque Deus colocou um espírito de eternidade em mim e em você. Nós temos uma aspiração à eternidade. Nós sabemos que nós somos eternos. Só que existe duas opções de eternidade. Uma eternidade com Jesus e uma eternidade no inferno, né? Uma eternidade onde só há choro e ranger de dentes. E não é só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente. Quem espera ansiosamente? Eu não posso esperar algo que eu não sei. Então, você tem que começar a pensar. Nós temos que começar a estudar, meditar. A vida não é só acordar, tomar café, almoçar, trabalhar, dormir. Não. Tem as outras coisas, a gente continua vivendo, mas eu enfatizo para você. Nós temos que alimentar essa esperança muito, essa expectativa muito, de um novo céu, uma nova terra. Mas a esperança que se vê não é esperança. A esperança que não se vê, a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo, mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Filipenses 3:20 fala sobre essa cidadania. Eu sou um cidadão brasileiro, é isso? Não, eu sou um cidadão do céu, eu sou embaixador de Jesus Cristo. Amém? Pastor, você está cansado? Estou na terceira ceia. Você está cansado, querido? Eu acho que você devia ficar muito feliz, porque eu estou falando de boas novas aqui, para você ter uma expectativa. O mundo não tem isso, irmãos. Você conversa com um maior milionário, que tem muito dinheiro, ele não tem esperança para nada. O que ele espera? Nós temos uma expectativa de uma vida que nunca mais terá fim, de eternidade em eternidade com Jesus Cristo. Amém? Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Aliás, a nossa cidadania, porém, está no céu. Você é cidadão do céu. Espera aí, como é que é o negócio? O que tem nesse céu? Você viu falar da Nova Jerusalém? Qual o tamanho dessa Nova Jerusalém? Tem especificação, tem as medidas. Lá vai ser, irmão, só glória. Você já foi num lugar que você viveu uns 5 minutos de êxtase e fala, uau, que lugar top. Eu já tive. Mas dá 5, 10 minutos você já... Mas lá no céu, nós vamos nos extasiar de glória o tempo todo. Isso não sou eu que estou falando, a palavra de Deus que nos alerta sobre isso. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, e transformará os nossos corpos humilhados. O que é corpo humilhado? Irmãos, não tem um bonzão, tantos caras, triatleta, físico invejável, 3% de gordura, né, Daniel? Igual nós, gordura corporal. Sucumbiu ou morreu na Covid. São humilhados por causa do pecado. Antes do pecado, o homem era imortal, mas o pecado trouxe a morte. Mas Jesus, que morreu por mim e por você, nos trouxe salvação eterna. Então esse corpo humilhado, esse corpo que nos humilha, que um dia a gente está bem, outro dia a gente está mal, nós não vamos ter mais. Nós vamos ser semelhantes ao corpo glorioso. Ao corpo glorioso de quem? De Jesus Cristo. Mas que referência você tem de um corpo glorificado, pastor Ciro?
Um pastor perguntou, não temos. Temos. Mas se alguém já viu, sabe quanto? Mais de 500 pessoas. Jesus apareceu para mais de 500 pessoas com o corpo glorificado e mostrou, olha aqui, pode tocar em mim. Tem peixe. Jesus comia, atravessava a parede, estava no caminho de Emaús, daqui a pouco estava na Galileia, daqui a pouco estava em Jerusalém. Já pensou? Vale a pena? Se você pensar nessa coisa rasa que é o corpo humano hoje, sem ser glorificado, é uma coisa triste. Nós podemos viver até uma certa idade, às vezes doente, arrastando o pé, como diz o outro, mas lá no céu não vai ter isso, e precisamos meditar nisso. Abraão tinha uma consciência dessa cidade celestial. Ele fala lá em Hebreus, Paulo fala em Hebreus, capítulo 11, do 9 ao 10, que pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Então, irmãos, a expectativa do céu nos traz uma motivação extra para obedecer a Deus. Ficamos muito mais animados para nos submetermos às ordenanças. Meditar no céu não é se desconectar do mundo. Sou alienado. Não estou pensando no céu. O que está fazendo pensando no céu? Não. Você está vivendo aqui na terra, você tem as coisas que você faz. Mas, pelo contrário, é um estudo. O estudo do céu é uma coisa prática para a sua vida, para a minha vida. É uma ferramenta maravilhosa. Quando a gente começa a meditar no céu, ele muda o nosso foco de vida. Eu tenho uma ideia de viver, eu tenho um foco de vida, eu tenho algo que eu busco aqui. Quando a gente começa a pensar no céu, o seu foco muda. Tem as prioridades, mas a primeira, número 1, é o céu. Muda a sua forma de pensar. Você tem um pensamento de vencedor, de cidadão celestial. A certeza do céu transforma a nossa vida já aqui na terra. Não vou esperar ser arrebatado. Aqui já começa a transformação. Nos traz uma compreensão daquilo que o Pai Eterno está fazendo por nós, que Ele fez por nós. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao 5, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança. Não é qualquer esperança. É uma esperança viva, todo dia é uma esperança viva, por meio da ressurreição. Então Jesus, quem crê que Jesus ressuscitou? Então se Jesus ressuscitou dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se, ou perder o seu valor, herança guardada nos céus, para você, que mediante a fé são protegidas. Essa herança ninguém rouba, não tem ladrão, não tem ninguém que faz um cambalacho e vai lá, falsifica os documentos, não. Protegidos pelo poder de Deus, até herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada daqui a pouco, no último tempo. Glória a Deus. O que é algo que ele fala que essa herança é viva? Ela é incorruptível. Algo incorruptível, que é imperecível, permanente, sem mácula, sem defeito. As coisas desse mundo, tudo tem defeito. Pode ser a coisa mais perfeita. Qual computador mais ele vai apresentar defeito? Mas as coisas do céu não. Perfeito, inacessível, algo que nunca perde a sua beleza e harmonia. Aquilo que o mundo oferece, tem gente que busca tanta coisa e luta anos e anos para conseguir algo. Tudo é perecível, tudo passa, defeituoso, algum momento vai apresentar um defeito e perde seu encanto, conforme o tempo vai passando. Quem já comprou um carro aqui, lutou para comprar um carro, passou 3 meses falando, quero trocar de carro, passou encanto, porque assim as coisas desse mundo. Mas na glória vindoura, no céu, nunca nada vai perder o encanto, vai ser glória atrás de glória, tudo sendo renovado. O pastor está falando isso, eu estou falando isso de uma maneira tão calma, mas é que
partir do momento que a gente muda a nossa mentalidade, a gente vive uma expectativa diferente. Por isso que Paulo fala aos Filipenses, capítulo 3, versículo 14: prossigo para o alvo, a fim de ganhar um prêmio. Tem um prêmio, que na loteria, na Mega Sena, tudo lixo. Esse prêmio aqui não tem comparativo. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. 1 Coríntios 15, 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. Quem vai se manter firme porque quer ir para o céu? Não é para causa de religião, não é por causa de placa de igreja. Você tem que se manter firme, porque você tem que entender que existe uma eternidade para você. Mantenham-se firmes e que nada os abale, nem as críticas, nem as perseguições. Hoje estão perseguindo os cristãos. Na China já é proibido falar do Evangelho na internet. E assim o cerco vai se fechando. Mas ele está nos orientando aqui, que a gente tem que se manter firme, que nada nos abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Quem faz alguma coisa para a obra do Senhor? Que levante sua mão. Algo na congregação, você faz alguma coisa? Dê valor a esse ministério, continue fazendo. Por quê? Porque tem uma promessa aqui: sempre dedicados à obra do Senhor, porque vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. O trabalho de vocês, tem outras versões, vai ser recompensado na eternidade, irmãos. Ah, pastor, eu sendo salvo está tudo certo. Uau, eu estando salvo, não importa galardão. Você vai ter a eternidade inteira. Não vai se arrepender, mas você vai ver. Você vai ver uns nas mansões celestiais, em outros lugares, porque existem galardões. Por isso que a gente tem que trabalhar agora. O momento de trabalho é agora. 1 Pedro, do 1 ao 13, diz assim: portanto, cingindo os vossos lombos, do vosso entendimento. Por isso nós estamos falando aqui de mentalidade renovada. Eu não estou jogando conversa fora, eu quero que você mude. Eu preciso mudar minha mentalidade. O que me motiva a vir aqui pregar o Evangelho? Porque estou aqui desde as 8 horas da manhã, eu, a equipe, todo mundo trabalhando com alegria. Aqui é uma unidade, irmãos, uma alegria. A gente está feliz porque a gente sabe o que a gente está fazendo, que tem uma promessa. Você é diácono, você diaconiza, você ajuda as crianças, você é professor da escola dominical, você é pastor. O que você tem feito? Isso vai ter um prêmio. Por isso que a gente tem que ter essa mentalidade renovada. Portanto, cingindo os vossos lombos de entendimento. Sede sóbrios. O que é uma pessoa sóbria? Uma pessoa que sabe o que está fazendo. E esperar inteiramente, não pela metade. Não. Eu preciso esperar com todo o meu ser, com todo o meu entendimento, na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Amém? Então, irmãos, uma mensagem, não sei se quem dormiu diga amém. Ó, essas pessoas dormem, mas não falam, né? Estão dormindo. Estou brincando, mas é isso que eu queria passar para você. Um momento de turbulência, tem uma expectativa de céu. Você vai sair daqui para um lugar muito mais maravilhoso. Vale a pena servir a Jesus. Não para dizer que é crente, para dizer que isso aí é uma bobeira. É eu e Jesus, Ele me conhece. Eu falei hoje cedo que vale a pena ser obediente. Vale a pena, sabe, você vencer a sua carne, vencer a preguiça. Aí não vou na igreja. Você vai perder essa bênção aqui. Vem as tentações, vem o pecado que... Aí você fala, não, eu tenho uma expectativa da cidade eterna. Eu preciso estar bem com meu Salvador. Eu preciso estar aprovado para aquela hora, quando ela chegar, eu estar pronto. Por isso que vale a pena, irmãos, renunciar a nossa carne, renunciar aos nossos desejos, entender que as coisas espirituais são muito maiores. Tudo isso que o mundo oferece é banal, passa, tem prazo de validade, perde o encanto. As coisas de Deus não. Amém? Te agradecemos, Pai, porque nós temos uma expectativa
de algo glorioso que nos aguarda. O Senhor fez um plano de redenção eterna e a tua igreja está aqui meditando sobre isso. Tua palavra nos ensina que devemos colocar em primeiro lugar as coisas do alto. Que haja uma revelação do Espírito Santo no coração de cada um que está aqui e quem está nos assistindo pela internet. Eu tenho poucas palavras, mas o teu Espírito Santo, ele ministra, ele divide ossos e medulas. Ele vai no interior, lá no íntimo, no âmago, ali onde está a ferida, ali onde está a dúvida, ali onde está o questionamento. O Senhor vem com resposta do céu agora, em nome de Jesus. Que haja, Pai, um pensamento primordial sobre as coisas celestiais. Que sejamos uma igreja que pensa não nas coisas desse mundo, não nas coisas de obter, de ter, mas que possamos pensar nas coisas majestosas que nos aguardam na eternidade, em nome de Jesus. Amém. Você que está nos assistindo pelo YouTube, esse pastor está meio devagar, não é? Eu estou na terceira ceia. Você está desanimado com o seu pastor? Diga amém, querido. Não é? Quem está animado, diga amém. Glória a Deus. Irmãos, isso aqui a gente tem que dar muito valor. Você pensa que é qualquer igreja que é assim? Multidão entra, multidão sai. Oh, glória a Deus, irmãos. E nós temos temos duas catedrais, uma do lado da outra, para ninguém reclamar. Que Deus dá tudo em dobro, de maneira sobejada, recalcada, sacudida e transbordante. Qual a área da sua vida que você precisa? Qual a área da sua vida que você é paupérrimo? Qual a área da sua vida que você questiona a Deus e fala: Senhor, por que eu sou tão fraco? Deus vai te dar muito. Porque eu falei hoje de manhã e eu profetizo, não é uma frase de efeito. O melhor de Deus ainda está por vir na sua vida, seja em momentos de guerra, em momentos de pandemia, vai vir aqui para você, porque você crê num Deus e muito mais na eternidade. Existe motivo para eu e você termos uma esperança viva, uma esperança verdadeira. Eu não sou levado por conversas, eu estou falando, estamos reverberando o que a palavra de Deus nos ensina. E você que está nos assistindo pelo YouTube, nós temos hoje, irmãos, duas igrejas, dois braços de igreja presencial, que eu estou maravilhado com a presença de vocês aqui. Que multidão, irmãos, eu fico constrangido, irmão. Eu falo para o pastor Osai, me dá uma vergonha, porque vocês são uma bênção. Que reverência, irmãos, que coisa top. Hoje de manhã tinha 3.000 pessoas aqui em silêncio. Nenhuma criança chorou, glória a Deus. Porque eu tenho paciência, Mas não é mais gostoso assim. E eu falei que você tem um culto que tem aquela movimentação, o povo anda para lá e para cá e conversa e grita. Fica um culto cansativo, 2h30 de culto. E a pessoa fala: o que foi? Fui na igreja. Foi. Não, eu fui no culto e o pastor falou que eu preciso pensar primeiramente nas coisas espirituais. Eu preciso começar a estudar sobre o céu. O que fala? O que me aguarda? A expectativa desse mundo aqui é muito pouca. Vamos ter um tempo de vida ainda, mas eu preciso meditar na eternidade. Então, vocês são maravilhosos, irmãos. Essa igreja é uma bênção. Foi sempre orientada pelo pastor Ciro e pastor Osaide. Aliás, um beijo para minha mãe. Ela falou que eu estava bonitão hoje cedo, porque eu usei gravata eterna. Ela gosta, né? Se eu não venho de gravata, irmãos, mas viu, mãe? Hoje eu mais 2 ceias sem gravata. Amém? Pastor, nós somos obrigados a aguentar essas piadas sem graça suas. São, que faz parte, é o pastor seus, né? E vocês são ovelha, tem que aguentar. Mas eu sou feliz, eu sou realizado, porque eu tenho um propósito de vida e eu quero ser bênção para a sua vida, para a sua família. E você que está nos assistindo pela internet, que Deus abençoe você. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, para que você possa ouvir as nossas mensagens, tanto no Facebook quanto no YouTube. Importante também que você mande sua mensagem, seu pedido de oração. Nós temos uma equipe que recebe todos os seus pedidos de oração, e nós temos um grupo de pessoas que intercedem pela sua vida. Espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Tenho 2 sugestões para você assistir. Acompanhe aqui as nossas mensagens e aproveite e clique para se inscrever. Deus abençoe você grandemente, em nome de Jesus.